E nós vamos ler o versículo 16 ao versículo 18. Amém? Diz assim o texto bíblico em nome de Jesus. Alegrem-se sempre, orem constantemente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fechem seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós oramos, e como de costume, quando a gente abre o texto bíblico, a gente ora em primeiro lugar que o Senhor abra o nosso entendimento. Porque nós sabemos que, embora o texto se explique, a leitura da Bíblia e a explicação dela é, antes de tudo, um movimento espiritual, do qual apenas os corações abertos e tocados pelo Espírito Santo são capazes não só de entender, mas de aplicar na vida. Por isso, antes de todos os movimentos, nós gostamos de orar e nós oramos, porque nós reconhecemos a nossa total incapacidade, nós reconhecemos a total falta de qualidade humana para que o pecador seja capaz de reconhecer os seus pecados e ir de encontro a Cristo. Porque nós temos certeza que é somente o Teu Espírito que nos convence, que nos direciona e nos transforma. Por isso que nessa noite não seja diferente, mas que mais uma noite o Senhor venha falar através da Tua palavra santa, perfeita, e venha trazer vida aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar minhas irmãs, pode sentar meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, espero que vocês tenham aproveitado o final de semana às vezes para dar aquela descansada e recarregada de bateria até mais uma semana, mas se isso não foi possível, fique em paz, que daqui a 6 dias vai ter o final de semana de novo para você ter essa oportunidade. Mas que Deus esteja com todos nós, uma excelente noite a vocês, que vocês sempre se sintam muito bem aqui na nossa Promessa Tatuapé, uma igreja onde a nossa ideia é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E uma vez que essa é a nossa ideia, não tem como fazer isso sem ler a Bíblia, não tem como fazer isso sem pregar, não tem como fazer isso sem a exposição do texto bíblico da vontade do nosso Deus. Por isso, nós vamos ver nessa noite constância na alegria. A gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 ao versículo 18, que Paulo usa algumas ideias que se repetem nos 3 versículos, que é a ideia da constância. Paulo utiliza esses advérbios como sempre, depois constantemente e depois todas as circunstâncias. Paulo está enfatizando de maneira proposital que o sentimento do cristão, que aquilo que é a vontade de Deus para nós, não é simplesmente algo passageiro ou algo emocional, mas o sentimento que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida deve ser algo duradouro, constante, para sempre, em todas as circunstâncias. Por isso, quando nós damos de cara com textos que usam essas palavras, sempre, constantemente, todas as circunstâncias, eu acho que o nosso coração entra em choque com essas realidades. Porque nós, enquanto pessoas e pessoas falhas, somos rodeados dessa dificuldade de sermos constantes. Um grande mal do nosso século que a gente enfrenta é a dificuldade da constância. Em tudo é difícil ser constante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se matricular num curso, de começar uma aula, de começar alguma coisa, mas da minha experiência pessoal e própria, eu tenho essa dificuldade. Porque geralmente, quando eu me matriculo numa coisa, eu começo extremamente animado. Mas passa 1, 2, 3 semanas, no mês seguinte, parece que aquela vontade já não é a mesma coisa. E um exemplo foi que eu me matriculei recentemente, mês passado, se eu não me engano, na academia.
E quando me matriculei na academia, até veio aquele ânimo de ir para a academia, de melhorar a saúde, de começar a mudar a rotina, de entrar numa dieta alimentar, de cortar um McDonald's, cortar o refrigerante, corta o docinho depois do treino, e aí a gente vai nessa, a gente monta, a gente vai no chat GPT, que vira o nosso nutricionista, a gente está ligado nos 220 animadão. Mas aí passa uma semana treinando, aí vem aquela dor do pós-treino, aí passa a segunda semana. Aí se a academia é perto do shopping, então, na hora de ir embora, passa na frente do Mac, e parece que aquele ânimo vai esfriando. E aí, às vezes, a preguiça de ir para a academia é muito grande. Você lembra da dor, você lembra do que você vai ter que deixar de comer. Porque eu sinto isso, e talvez em alguma proporção vocês podem ter um sentimento parecido, cada um na sua área, cada um do seu jeito, mas nós temos dificuldade de constância. Temos dificuldade de termos essa palavra sempre no nosso vocabulário. Na verdade, grande parte das frustrações que nós enfrentamos na nossa vida é porque nós temos dificuldades em mantermos o sempre na nossa vida. Talvez em algum momento você já se frustrou e já decepcionou porque alguém disse sempre para você, mas não cumpriu. Talvez algum amigo que disse que sempre estaria ao seu lado, mas não esteve. Talvez alguém que você amava, que prometeu que sempre estaria nas adversidades, mas não cumpriu. Talvez você mesmo que prometeu que mudaria para sempre, mas não mudou. E muitas vezes nossas decepções e frustrações nascem da nossa falta ou da falta dos outros de constância, porque é um mal de nós, seres humanos. Não conseguimos ser constantes, temos dificuldade em fazermos as coisas sempre, e muito mais, em termos a mesma postura, independente das circunstâncias que a gente vive. Na verdade, é muito mais fácil a gente se moldar com o ambiente, é muito mais fácil a gente ser uma espécie de camaleão social, de que, dependendo do ambiente, do lugar que eu estou, de como estão as pessoas ao meu redor, assim eu vou ser. Se eu estou num ambiente de pessoas mal educadas, assim eu sou. Se eu sou num ambiente de pessoas felizes, assim eu sou. Se eu sou num ambiente de pessoas tristes, assim eu sou. Porque muitas vezes nós somos influenciados e afetados pelos lugares que estamos. Ou seja, o versículo 16 ao versículo 18 parece muito com algo extremamente diferente do que a gente é capaz de ser e fazer. Temos dificuldade de estarmos sempre alegres. Temos dificuldades de orarmos constantemente. E muito mais, temos dificuldades em qualquer e toda circunstância dar graças. Mas e aí, se tem essa dificuldade, se temos essa natureza, como lida com esse texto e outros da Bíblia? Como lidar com os mandamentos que Deus coloca na Escritura? Como lidar com os imperativos que Paulo coloca em todas as suas cartas? Como cumprir, como diz no versículo 18, a vontade de Deus para nós, visto que nós somos tão incapazes de fazermos isso? Como viver esse evangelho tão lindo, tão bonito, mas que às vezes é tão utópico, tão fora da realidade para a nossa vida prática? Por isso, uma marca de toda a carta de Paulo é que antes de Paulo dar qualquer ordem, antes de qualquer imperativo, Paulo, ele sempre vem dar antes a base, que faz a gente capaz de obedecer a Deus. E a base dessa carta de 1 Tessalonicenses, para a gente chegar no capítulo 5 e cumprir aquilo que Paulo está ordenando, está no primeiro capítulo, no versículo 5. E você pode acompanhar o texto na sua Bíblia, onde Paulo disse assim aos Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo, ele constrói toda a carta, todas as ordens, todos os imperativos, todas as maneiras que nós devemos nos portar e viver. Porque, antes de tudo, ele está falando de um evangelho que é poder de Deus para transformar o coração. Por isso, desde já, a gente consegue ter algumas aplicações práticas, como em primeiro lugar, se o evangelho não é o poder vivo de Deus no seu e no meu coração,
é inútil a gente tentar obedecer a esse Deus. Se o Evangelho não é poder do Espírito, que nos dá plena convicção e transforma quem nós somos, é impossível a gente obedecer aquilo que Deus manda. É inútil a gente tentar realizar a vontade de Deus para nós, se esse Evangelho não chegou como poder no nosso coração. Porque, como a gente já viu desde a introdução, o nosso caráter, a nossa predisposição é totalmente contrária ao que Deus está nos ordenando. Por isso, a única maneira de cumprir o versículo 16 ao versículo 18 é através do Evangelho ser poder no seu e no meu coração. Porque enquanto Deus não reinar no nosso coração, enquanto esse Evangelho descer da teoria e virar de fato uma prática que transforma quem você e eu somos, não tem como. Você e eu, nós podemos tentar a vida inteira, podemos ficar na igreja o tempo que for, nós não vamos mudar e não vamos conseguir ser constantes nunca. A gente vai continuar vivendo de alto e baixo, a gente vai continuar entrando e saindo, a gente vai continuar numa gangorra espiritual e emocional. Porque o principal, que é o poder de Deus no nosso coração, não ocorreu. Por isso, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, para que a gente entre no versículo 16 até o versículo 18, o poder do Evangelho tem que ser vivo e tem que ser eficaz na sua vida. Em segundo lugar, agora partindo de fato para o texto e do pressuposto que esse poder do Evangelho um dia te alcançou, ou que você reconheceu que você precisa desse poder antes de obedecer a Deus, o texto ele fala de forma clara que essas ordens elas não são circunstanciais e nem às vezes. E eu acho isso fantástico porque mostra um Deus que não passa pano para os meus jeitos e para os meus sentimentos. E talvez você seja como eu, que às vezes tem um costume de ir até Deus e aproveitar que Ele sabe de todas as coisas e usar isso como de desculpa para apresentar quem eu sou e como eu estou sendo. Não, Deus, eu não estou alegre, mas olha como está tudo. Como que eu vou ser alegre desse jeito? Deus, eu não estou agradecendo, mas, cara, pô, olha aquela circunstância, olha aquela situação. Eu vou dar graça como? Eu vou agradecer pelo quê? Olha como eu sou, olha a criação que eu tive. Olha o meu temperamento, pô, eu sou um sanguíneo. Não dá. E muitas vezes nós usamos quem nós somos, os nossos sentimentos, para tentar passar pano para o nosso descumprimento, para a nossa desobediência daquilo que Deus tem para a gente. Por isso, em segundo lugar, as ordens de Deus não são momentâneas, mas as ordens de Deus são constantes. Por isso, uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que Deus está revelando na Bíblia, é que Deus pouco se importa e se impressiona com intensidade. Mas Ele muito mais prefere constância. Deus não se agrada das nossas orações intensas. Deus não se agrada das orações onde a gente só chora e sua de intensidade, mas que é uma vez por semana. Deus se agrada muito mais de uma vida de oração constante do que uma vida de oração intensa. Deus se agrada muito mais de uma vida cristã constante do que uma vida cristã de alto e baixo, aonde a gente está num pico espetacular, mas meses depois estamos murchando. Porque como a gente vê, as ordens de Deus nos movem a um caráter constante. A alegria que Deus tem para você e para mim não é uma alegria circunstancial. Por isso, se a gente ainda depende das circunstâncias para sermos felizes, se nós ainda dependemos das pessoas para orarmos, se nós ainda dependermos das circunstâncias para darmos graças, ainda estamos muito longe da vontade de Deus para nós. Por isso, em segundo lugar, cuidado com a intensidade do seu coração, porque talvez não seja isso que Deus esteja pedindo.
Talvez Deus esteja pedindo muito mais um coração constante do que um coração intenso. Talvez Deus esteja buscando e como vontade muito mais uma alegria eterna do que uma alegria onde um dia estamos pulando e radiando, mas no outro estamos bravos e estressados. Por isso o grande chamado de Deus não é simplesmente para a gente viver em picos e vales, mas é para a gente ter uma vida constante dentro da vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que a gente viva nessa montanha russa, nessa gangorra espiritual, mas é que a gente tenha constância em tudo que nós fazemos. Isso não é novidade, não é apenas o apóstolo Paulo que fala isso. Tiago, na sua carta, ele vem falar a mesma coisa, de que aquele que não é constante, aquele que tem a mente dividida, nada recebe do Senhor, porque é como ondas no mar. Por isso, para realizarmos a vontade do nosso Deus, é importante que sejamos constantes. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, antes de olhar para as circunstâncias, para as pessoas, para as coisas que acontecem, aconteceram ou que vão acontecer, não deixe que elas definam o quão feliz você está e o quão feliz você é. Não deixe que elas definam o quanto tempo você ora na sua semana. Não deixem que elas definem o quão grato você é pelas coisas. Porque se de fato a nossa alegria, a nossa oração e a nossa gratidão estiver baseada no que Deus faz por nós, no dia que Ele não fizer, nós o amaldiçoaremos no mesmo instante, como a própria mulher de Jó fez. Por isso, o grande chamado de Deus para a nossa noite é uma constância na alegria. E sim, eu não sei se você já recebeu alguma promessa, alguma profecia, de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão ficar boas, de que tudo vai dar certo. E se Deus quiser, que seja. Mas é importante eu falar para você, minha irmã, é importante eu falar para você, meu irmão, que talvez as coisas não deem certo. É importante eu falar que às vezes Deus não vai fazer aquilo que você está pedindo e que eu estou pedindo. É importante eu falar que às vezes desgraças acontecem no mundo, problemas acontecem, situações não são resolvidas e a gente vai ter que lidar com isso. E maturidade não é a gente fugir das circunstâncias difíceis ou pedir para Deus mudá-las. Mas maturidade é mesmo nas circunstâncias difíceis a gente continuar agradecendo e feliz. Porque elas não moldam quem você e eu somos. Porque a nossa alegria, ela não é comprada por coisas. A nossa alegria não é conquistada por pessoas ou por desejos. Mas a nossa alegria foi garantida na cruz. Por isso, em terceiro e último lugar, o tamanho da sua constância é o tamanho da cruz de Cristo na sua vida. Quanto maior a cruz de Cristo brilhar no seu coração, mais constante você vai ser. Quanto mais Cristo for verdadeiro na sua vida, mais alegre você será. Quanto mais Cristo for presente na sua vida, mais você orará. Quanto mais Deus estiver dentro de você, mais grato você será. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto menos Deus você ter na sua vida, mais reclamão você vai ser. Quanto menos a cruz de Cristo brilhar no seu coração, menos grato você será na sua semana. Quanto menos Deus for importante e verdadeiro nas nossas vidas, menos oraremos constantemente. Por isso a grande questão e o grande ponto, a grande tese que Paulo nos dá nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, é que a alegria não está baseada nas coisas ou nas ocasiões, mas está baseado em uma pessoa. E quanto mais você estiver ligado nessa pessoa, mais feliz você será. Por isso não adianta a gente continuar com as nossas desculpas esfarrapadas do porquê nós não estamos felizes, porque isso não cola diante de Deus. A gente pode se auto-sabotar, a gente pode se enganar, a gente pode enganar todo mundo, a gente pode enganar inclusive a nós mesmos, mas não conseguimos enganar aquele que esquadrinha os corações e sabe as intenções. E este que esquadrinha e sabe as intenções é o mesmo que não pede, não sugere, mas ordena: alegrem-se sempre. Não alegrem-se às vezes,
Não alegrem-se só de manhã, mas alegrem-se sempre, porque essa é a vontade de Deus. Por isso, quando a alegria não estiver disponível e fácil, olhe para a cruz de Cristo e ela virá a você. Às vezes a gente é levado a alguns exercícios semanais que são um pouco complicados e em vez de ajudar, atrapalham. Um exemplo disso é eu falar para a gente, durante a nossa semana, ter um caderninho e a gente anotar todas as vezes que acontecer algo que a gente fica feliz, que a gente gosta, para a gente exercitar alegria e gratidão. E aí a gente vai todo animado para a semana, para pegar o nosso rascunho, o nosso caderno. Aconteceu isso que eu gostei, vou agradecer a Deus. Aconteceu isso de bom, vou agradecer. Tomei café da manhã, vou agradecer a Deus. E tem um certo ponto legal nisso, mas qual é o perigo disso? E se não acontecer nada legal? E se a primeira notícia que quando você abrir os olhos for uma notícia ruim? Cuidado. Cuidado com o jeito que às vezes a gente busca alegria. A nossa alegria, a nossa constância, a nossa gratidão, a nossa oração deve fluir exclusivamente da cruz de Cristo e da obra que Ele fez por você e por mim. E eu quero concluir dizendo que a obra de Cristo, ela é suficiente para que a gente saia, não só hoje, mas para sempre para as nossas vidas felizes. Jesus é suficiente para te fazer feliz. E talvez, se você precisa de mais alguma coisa além do que Cristo fez por você, hoje é uma noite para a gente orar junto e reexaminar as nossas prioridades e os nossos corações. Talvez, se você está no seu coração pensando em algo que Deus pode fazer para te deixar mais feliz, talvez é hora da gente reexaminar as nossas prioridades novamente. Porque tudo que você precisa para ser feliz, Jesus já te deu na cruz. Tudo que você precisa para ser constante, Deus já te garantiu com o sacrifício dele. Tudo que você precisa para ser grato, Cristo te proporcionou. Tudo que você precisa para realizar a vontade de Deus está em Cristo Jesus. Por isso, não busque realizar a vontade de Deus, não busque felicidade, não busque gratidão em coisas adjacentes, em coisas circunstanciais, busque somente em Cristo, porque Ele é o único capaz de preencher as suas lacunas, Ele é o único capaz de preencher as suas tristezas, Ele é o único capaz de mudar o seu e o meu coração, que às vezes é crítico, resmungão, triste e inconstante, num coração que se assemelha ao dele. Cristo é a solução para a sua e para a minha vida e será sempre a única. E para concluir, chamar a gente para orar, eu vou pedir para você abrir no texto base que a gente leu para abrir o culto. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 em diante, vem mostrar uma passagem que revela alguém que conheceu esse poder do Evangelho e que através da obra de Cristo viveu essa alegria constante, essa oração constante e essa gratidão independente das circunstâncias. Mas mais do que isso, esse texto revela como é o coração, como é um sentimento de alguém que foi alcançado por Jesus verdadeiramente. Filipenses 3, versículo 7 diante, olha o que diz o texto. Contudo, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, porque eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O que eu acho mais glorioso nesse texto é que Paulo não escreve esse versículo chorando e triste. E às vezes a gente vive esse evangelho triste.
Aonde quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala dele triste. Não, porque eu perdi tanta coisa por causa do reino, eu abri mão de tanta coisa para estar aqui. E a gente fala triste, como se a gente tivesse perdido alguma coisa, como se foi doloroso para a gente. Mas eu vejo Paulo falando isso feliz. Eu vejo Paulo falando que perdeu todas as coisas, mas que considera elas como esterco, cocô, nada, lixo. Porque ele conheceu algo muito maior, então o sentimento de Paulo não é de tristeza. Poxa, eu tive que trancar aquela facul. Poxa, eu deixei de ser fariseu. Poxa, eu deixei de ganhar 10 mil. Poxa, eu deixei de fazer isso. Poxa, eu deixei de acordar mais tarde. Poxa, eu deixei de ficar com fulano. Poxa, eu deixei de fazer isso. Não! Para Paulo, todas as coisas viram nada perto de Cristo. Por isso o Evangelho não é um labor sofrível, o Evangelho não é uma tristeza, o Evangelho não é sobre alguém que tinha tudo e agora não tem nada, é um crente lascado, infeliz, por causa desse Jesus que morreu por mim, eu não queria. Mas o Evangelho é sobre um Cristo que deu vida para alguém que estava morto e redirecionou toda a vida desse morto para uma vida feliz. Uma vida onde o sentimento, a emoção foi transformada, porque ela encontrou o supremo pastor, o supremo Jesus Cristo. E esse encontro que ela teve com a cruz de Cristo, a transformou para sempre, porque é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, nessa noite e em toda a nossa vida, sermos sempre levados ao encontro da cruz de Cristo. Ao encontro com o Evangelho verdadeiro que não deixa a gente ficar triste. Mesmo nas situações mais enlutadas, mesmo nas situações mais complexas, mesmo quando as circunstâncias estão desfavoráveis, nós somos lançados ao encontro com Jesus, que não deixa sua igreja permanecer triste. Mesmo com a morte dos apóstolos, mesmo com a perda dos mártires, a igreja continuava cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus e se alegrando em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Feche seus olhos, deixa eu orar por sua vida em nome de Cristo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos confronta com as nossas realidades. O Senhor vem de encontro a nós e não nos deixa permanecermos na nossa situação, mas o Senhor nos empurra, nos puxa para a sua vontade. E obrigado por isso, Jesus. Obrigado pelo Senhor não se conformar com o nosso estado. Obrigado pelo Senhor diariamente nos proporcionar momentos e ocasiões que somos empurrados à sua vontade, que somos direcionados à cruz de Cristo. Que a obra de Jesus continue sendo sempre suficiente, direcionadora e total nas nossas vidas, porque nós não precisamos mais de nada fora de Cristo. Nós não precisamos de dinheiro, de fama, de carro, de relacionamento. Não precisamos mais de nada fora Cristo, porque é em Cristo que nós temos tudo. É em Cristo que nós temos a satisfação pessoal. É Cristo que nos dá o ápice e a totalidade do prazer humano. É Cristo que nos dá propósito, direcionamento, pertencimento. É em Jesus que todo o resto se torna esterco. Por isso que o Senhor continue a brilhar, continue a ser vivo, continue a ser poderoso nos nossos corações. Que o Senhor todos os dias não deixe a gente ser refém dos nossos sentimentos ou refém das circunstâncias que nos acontecem, mas que a cruz seja poderosa para nos direcionar a uma alegria constante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.